Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Palavra de hoje no ar, que bom, glória a Deus, Pastor Rodrigo por aqui, para a gente poder refletir na melhor palavra, na palavra de Deus, que hoje é fundamento. Já viu alguém construir qualquer coisa em cima de um fundamento ruim, de mentira, em bases que não vão sustentar por uma vida e que nem leve à eternidade? Pois é, eu quero falar sobre isso com você hoje, você que me ouve de casa, no trabalho, na madrugada, na tarde. Olha, glória a Jesus pela sua vida. Estamos juntos aqui pelo YouTube Batista Fé em Cristo, pelo aplicativo na Play Store Fé em Cristo, também pela rede social @IB Fé em Cristo, Instagram e Facebook. Ouça, compartilhe, se identifique, deixe lá um comentário que você ouviu esta palavra, fundamento. E esta palavra está na palavra de Deus em 1 Timóteo 6,19, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha o que Paulo disse para Timóteo, muito importante, os ensinamentos que Deus coloca para a gente. Deus sempre usa pessoas. Se assim não fosse, Timóteo não precisaria de Paulo. Na verdade, a fonte de Timóteo precisaria ser, como eu tenho certeza que era, Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus usou a vida do apóstolo Paulo, seu pai na fé, para caminhar junto com ele, orientá-lo, e Timóteo orientava a igreja após isso, que acumulem para si mesmos tesouros. Gente, não é proibido acumular tesouro. Eu só preciso saber que tesouro que eu estou acumulando. É tesouro que a traça corrói ou é tesouro que vai me levar para a eternidade? As cartas de Paulo são uma sequência de ensinos que foram enviadas para as igrejas e líderes e que, em suma, tenha um coração em Deus, tenha um coração em Cristo. Faça por um relacionamento, não faça pela letra. Faça por temor a Deus, faça por fazer parte da família de Deus, do corpo de Deus. Então Paulo, ele de vez em quando repete o ensino, ele traz algo novo e ele vai nos ensinando. Não sei qual situação você tem vivido, qual causa que você tem trabalhado, qual é o desafio que você está enfrentando hoje. Então procure fundamentar a sua casa, a sua vida, a sua profissão, o seu ministério na palavra de Deus, porque é esse tesouro sólido que Paulo está dizendo que vai nos levar a apoderar da verdadeira vida, a vida que nos leva para a eternidade. Então eu preciso ter esse entendimento, porque aqui ele fala sobre riquezas dessa vida e riquezas que irão se perpetuar na eternidade. Experimente ler o capítulo 6 de 1 Timóteo todinho para você entender plenamente o ensino de Paulo aqui. Então, esta palavra, fundamento, ela me lembra uma outra palavra ou um momento muito importante chamado Sermão do Monte, quando Jesus reuniu os discípulos para ensinar sobre a chave da vitória. Eu creio que o Sermão do Monte é a chave da vitória, porque Jesus ele entra em pontos importantes para a sua vida, para a minha vida ali em Mateus 5, 6 e 7, e ele traz pontos, e para finalizar ele fala sobre os tesouros, né? E ali ele também vai falar sobre o fundamento, ele vai falar sobre construção, sobre edificação. Então ele falou sobre dois fundamentos, duas bases para uma construção, e ele compara a pessoa que quer se fundamentar em cima da rocha, que é aquele que ouve a palavra de Jesus e a pratica, está em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, e aquele que ouve e não a pratica, Jesus também compara com aquela pessoa que também tem o desejo de se fundamentar, porém sobre a areia, ou seja, ele não quer pegar a palavra e praticar. Como que você tem construído a sua casa, como que você tem construído a sua vida de estudante, a sua vida de profissional, a sua vida de servo, a sua vida de esposo, de esposa, como que você tem fundamentado, aonde que você tem se enraizado? Olha, fundamente sobre as palavras de Cristo. Não fique somente na palavra do YouTube, da internet, não, bacana, legal, mas pegue a Bíblia, vá buscar em oração qual é a forma certa de se fundamentar. Para todo o assunto, eu tenho certeza, Jesus ele tem uma palavra. Para Marta, para Maria, ele tinha uma palavra naquele episódio da morte de Lázaro. Eu tenho certeza, ele tem uma palavra para você. Essa palavra hoje é essa: fundamento, fundamente
de forma correta em nome de Jesus e você vai colher bênçãos. Sobre essas duas construções, então Jesus falou que também veio o vento, veio a chuva muito forte, uma caiu e a outra não, e aquela que estava sobre um sólido fundamento, aquela que estava sobre Jesus, a rocha, não caiu, permaneceu. Tem muita coisa que você vê com seu vizinho na internet, seu amigo, mas você vê e você pensa que é bacana, que é legal, porém o resultado não é sólido, porque não é permanente, é aparente. Tem coisas que funcionam só para 24 horas e a sua vida ela é tão importante que você só pode fundamentá-la em cima da rocha, porque não é para durar 24 horas. Aquilo que você está colocando aí na construção é para a eternidade. É para isso que Cristo morreu na cruz, para mostrar para você como se fundamentar. Então não vá por aquilo que você vê, vá por aquilo que Deus vai te dar como direção. E é pelo ouvido que vai entrar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu ministro sobre você fé, ministro esperança, ministro a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre os seus estudos, sobre a sua casa, sobre a sua profissão. Olha, confie nele. Por mais que tenha diversidade, fundamente na palavra. Corre agora, pegue a Bíblia, vá para o culto, se envolte para a casa de Deus, vai para o altar de Cristo, entre debaixo de um pastoreio, deixe Deus cuidar de você, mas fundamente a sua vida na palavra de Deus. Paulo, ele como Jesus, porém em outras palavras, ele falou a mesma coisa. O que importa é o sólido fundamento. Porém, existem outros, cabendo a gente, cabendo a você escolher como que você vai fundamentar, como que nós vamos fundamentar, o que serão princípios, em quem você vai buscar como fonte, com que base nós queremos crescer. Muita gente quer crescer, mas não é só crescer. Eu preciso saber como que eu vou crescer tendo uma base sólida. Algo que nós podemos caracterizar como não sólido, por exemplo, é o dinheiro, que na vida de muitos tem se tornado a segurança, a base para a vida ou para se obter fidelidade. Nós sabemos que ter dinheiro não é o problema, mas se ele é a fonte, se ele é a raiz, se ele é o amor, sim, passa a se tornar um problema. Ele não é seu refúgio, não é sua fortaleza, é Jesus que é, e Jesus sendo, você pode ter o dinheiro. Mas no contexto aqui, Paulo ele se referia a essa situação, ele falou com Timóteo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Está em 1 Timóteo 6,17. Olha, parece que Jesus já conhecia sobre Bolsa de Valores. Você já viu a instabilidade? Cotação do café, você já viu a instabilidade? Você já viu como que a economia é instável? Você já viu que na palavra de um presidente, de um parlamentar, o dólar mexe? Tudo vira, por quê? Porque o dinheiro sempre foi uma corda frágil, instável. Então você não pode fundamentar a sua vida numa profissão, numa carreira. Você não pode fundamentar a sua vida numa instituição ou até mesmo numa pessoa que não seja Jesus. Você precisa fundamentar sobre a rocha, sobre a palavra. Pega os evangelhos, começa a ver como que Jesus agia, o que ele ensinava. Pegue o que Pedro falou, o que Paulo falou, começa a ver o que Filipe fez, ou seja, aquilo que Jesus ensinou, os discípulos colocaram em prática, e glória a Jesus por isso. Há pessoas que não têm dinheiro e têm sua esperança no dinheiro e vivem em função de conquistar algo que acaba sendo ruína, né? E o evangelho não ensina ter por ter, e sim que pratique o bem, que sejam ricos de boas palavras, generosos em dar e prontos a receber, a repartir também, como está escrito em 1 Timóteo 6,19. Tesouros sólidos para o futuro, disse Paulo, a fim de que todos se apoderem da verdadeira vida, ou seja, daquela que está por vir, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, 1 Timóteo 6,7. Que verdade! Então fundamente sua vida naquilo que é a fonte, Jesus. Olha, a religião não é a fonte, as doutrinas religiosas não é a fonte, a sã doutrina não traz costume religioso. A sã doutrina, ela fala de uma vida de arrependimento, de alinhamento, uma vida de plena dependência no Senhor Jesus, aleluia. Então, fundamente nisso, né? Nele, em Jesus, que ensinou com tanto amor, conforme Paulo orientou a Timóteo. E Paulo falou que guarde bem essa palavra
aí no seu coração, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Está no versículo 14 do capítulo 6, olha, até Jesus voltar, guarde os ensinos, mas guarde aquilo que é imaculado, aquilo que é irrepreensível, aquilo que Jesus verdadeiramente ensinou. E ele estava falando para Timóteo, a pessoa que iria ensinar para outros. Como é bom, não é, nós entendermos direto da fonte que é Jesus. Fundamente sua vida em Jesus, no seu ensino e na sua palavra. Aleluia! Deus te abençoe, Deus te guarde. Olha, eu te espero aqui no próximo Palavra de Hoje. Grande abraço. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.